Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No silêncio sepulcral do corredor, Amara avançava com seu carrinho, as mãos ainda tremendo de cansaço. Camareira por 5 anos em um dos hotéis mais luxuosos da cidade, ela trabalhava discretamente, invisível para aqueles que passavam por aquelas suítes douradas. Naquela manhã, porém, tudo mudou. Enquanto arrumava meticulosamente as almofadas na sala de estar, seu telefone vibrou. Era uma ligação que não podia ignorar, sua mãe no hospital. Recuou para um canto, baixou a voz e atendeu com uma voz suave e rápida. Não em francês. Não está em inglês. Um dialeto africano raro, misturado com chinês fluente e preciso. Ela tranquilizou a mãe, negociou calmamente com o médico ao telefone, traduziu, explicou, coordenou, sem nunca levantar a voz. Ela não sabia que a poucos metros de distância, atrás da porta entreaberta, um homem observava. Homem alto, terno sóbrio, olhar atento. O silencioso dono da suíte, um milionário conhecido por sua frieza, acostumado a dar ordens, mas nunca a ouvir. Mas desta vez ele permaneceu imóvel. Quando Amara desligou o telefone, virou-se abruptamente e coroa convencida de que seria demitida por atender uma ligação durante o expediente. Em vez disso, o homem deu um passo em direção a ela. E senhorita, gostaria de falar com a senhora. Em particular. E naquele exato momento Amara sentiu que algo, talvez toda a sua vida, havia acabado de mudar. Amara ficou paralisada por alguns segundos, com o coração batendo tão forte que temia poder ouvi-lo no quarto. Ninguém jamais falou com ele daquela maneira. Normalmente ele recebia ordens. Mais rápido. Volte mais tarde. Cuidado, é caro. Mas esse homem falou baixinho. Ela assentiu com a cabeça. Sim, senhor, desculpe ligar, eu. Não há problema nenhum, interrompeu ele calmamente. Por favor, venha e sente-se. Sentar. Ela, uma camareira, no sofá cor creme de uma suíte de $10.000 por noite? Ela hesitou. Então, ao ver seu olhar paciente, deu um passo à frente e ficou de pé com as mãos juntas. Prefiro ficar aqui, disse ela timidamente. Um leve sorriso surgiu no rosto do homem. Como desejar. Meu nome é Daniel Hart. E o seu? Amara. O que você estava dizendo ao telefone? Era grego para você. Ela baixou os olhos. Sim, senhor. E antes disso, outro idioma. Qual? Lingala. É a língua da minha mãe. Ela está doente. Tive que traduzir para o médico. Ele assentiu pensativamente. Nem uma palavra de reprovação. Nem um suspiro. Nenhum gesto de impaciência. Você trabalha aqui há muito tempo? E 5 anos. E ninguém sabe que você fala várias línguas. Ela deu de ombros levemente. Não serve para fazer camas. Um silêncio denso se instalou. Daniel observou suas mãos machucadas, seus gestos calculados, a modéstia com que ela tentava desaparecer. Pela primeira vez em muito tempo, ele viu alguém que lutava em silêncio. Amara. Não quero ser indiscreto, disse ele suavemente. Mas por que você trabalha aqui se tem esse talento? Ela respirou fundo. Porque a vida nem sempre me dá escolha. Minha mãe não pode mais trabalhar. Meus irmãos mais novos vão para a escola. Eu faço o que posso. Sem queixas. Sem raiva. Uma simples verdade. Naquele instante Daniel tomou uma decisão, rápida e instintiva. Gostaria que você viesse ao meu escritório amanhã ao meio-dia. Não como camareira. Como candidata. Ela saltou. Candidato? Sim. Preciso de um ou uma assistente que possa traduzir, organizar e se comunicar com parceiros estrangeiros. Alguém discreto, e confiável. Como você. Sua primeira reação foi de medo. Senhor, eu não tenho vocação para isso. Não entendo nada de escritórios, contratos, gente rica. Você vai aprender, respondeu ele simplesmente. Você já tem o verdadeiro talento. Amara sentiu os olhos arderem. Virou o rosto para não chorar. Ao longo de sua vida, ele ouviu repetidamente. Você é apenas uma camareira. Fique no seu lugar. E pela primeira vez, alguém o convidou para trocar de lugar. Se você concordar, continuou Daniel, eu também pagarei as despesas médicas da sua mãe. Não por caridade, mas como um investimento. Ela o encarou sem conseguir falar. E reserve a noite para pensar. Mas saiba de uma coisa, Amara, algumas portas só se abrem uma vez. Ela sentiu lentamente. Quando ela saiu da suíte, suas mãos ainda tremiam, mas já não era cansaço. Era esperança frágil, quase dolorosa. E atrás da porta Daniel permaneceu sozinho, consciente de que talvez tivesse acabado de conhecer a pessoa que mudaria não só a vida de Amara, mas também a sua própria. Amara mal conseguiu dormir a noite toda.
Sempre que fechava os olhos, ela via o olhar sereno de Daniel Hart, suas palavras ainda ecoando em sua mente. Algumas portas só se abrem uma vez. De manhã, ela terminou seu turno mais cedo do que o habitual. Foi para casa, vestiu seu único vestido simples porém limpo, alisou o cabelo e pegou um ônibus para o centro da cidade. As torres de vidro pareciam tocar o céu. Em frente ao edifício da Hart Global, ela hesitou. Os guardas, as portas giratórias, os rostos apressados, tudo parecia estranho, quase hostil. Ela respirou fundo. Você já esteve aqui antes. Não tenha medo. Ela entrou. Olá, disse ela timidamente à recepcionista. Tenho um encontro marcado com o Sr. Hart. Amara, camareira do hotel. A recepcionista a olhou de cima a baixo. Por um segundo, sua sobrancelha se ergueu, como se algo estivesse errado. Mas então ela consultou o computador, e sua expressão mudou instantaneamente. Sim, senhorita. O Sr. Hart está à sua espera. Um crachá. Um elevador privativo. Tudo estava acontecendo muito rápido. No 38º andar, as portas se abriam para um espaço vasto e iluminado. Escritórios modernos, telas, vozes calmas e concentradas. Amara parecia minúscula. Daniel saiu do escritório ao vê-la. Você veio, disse ele com um sorriso sincero. Obrigado. Não sei se fiz a escolha certa, murmurou ela. É normal ter medo. Sente-se. Ele a levou para uma sala de reuniões. Sobre a mesa havia uma pasta, um laptop e um copo d'água. Isto não é um exame, explicou ele gentilmente. Só quero ver como você reage. A porta se abriu. Uma mulher elegante entrou, a diretora executiva. Esta é a senhora Collins. Ela trabalha comigo há 15 anos. Ela será franca, às vezes até demais. A senhora Collins assentiu com a cabeça. Muito bem, Amara. Vamos começar. Ela iniciou uma chamada de vídeo. Um homem apareceu na tela, um investidor chinês. Ele falava rapidamente, exigindo números e fazendo perguntas complexas. Traduza, disse Collins calmamente. Amara sentiu as mãos tremerem, depois respirou fundo. Palavras das profundezas de sua memória começaram a fluir. Ela traduziu palavra por palavra, sem perder o significado, sem trair o tom. O homem do outro lado da linha permaneceu em silêncio por um momento, surpreso. Então ele diminuiu a velocidade. Ele até sorriu. Ele está perguntando, traduziu Amara, porque sua empresa ainda não tem uma equipe na Ásia. Daniel trocou um olhar com Collins. Interessado. Eles continuaram. Durante 20 minutos, Amara negociou, esclareceu e amenizou as tensões. Ela não era mais a camareira. Era uma passarela. Quando a chamada terminou, a sala ficou em silêncio. Onde você aprendeu tudo isso? Perguntou Collins. No departamento de limpeza, respondeu Amara suavemente. Os clientes falam muito. E eu escutei. Daniel inclinou-se para a frente. Amara, você tem mais do que apenas talento. Você tem uma capacidade de escuta que muitos líderes não possuem. Ele abriu o arquivo. Eis o que proponho. Treinamento completo, um salário decente, plano de saúde para sua mãe e um contrato de experiência de 6 meses. Mas há uma condição. Ela engoliu em seco. Qual? Você deve aceitar nunca mais se diminuir. Nunca mais dizer, sou apenas uma camareira. Aqui você é uma colega. Uma futura gerente se assim desejar. Lágrimas brotaram em seus olhos, apesar de ela mesma. E se eu falhar? Então você terá aprendido. E eu não vou te decepcionar. A senhora Collins finalmente sorriu, um sorriso raro. Não costumo dar minha opinião, disse ela. Mas se você se recusar, será o maior erro da sua vida. Amara olhou para as próprias mãos. Ela pensou em sua mãe e em seus irmãos, nos quartos que limpava todos os dias. Então ela levantou a cabeça. Aceito. Daniel leva Tenditlamen. Bem-vindo a Hart Global. E naquele exato momento algo mudou dentro dela. O medo recuou e uma força silenciosa tomou seu lugar. Ela ainda não sabia que essa decisão a levaria mais longe do que jamais poderia ter imaginado, e testaria seu coração, sua lealdade, e a verdadeira natureza do milionário. No dia seguinte, Amara chegou meia hora mais cedo. Ela olhou para as mãos limpas, mas ainda com marcas dos produtos de limpeza, e então ajustou o crachá, assistente serviço internacional. A palavra assistente ele ainda me parecia um estranho. Assim que ela entrou no escritório de planta aberta, vários olhares se voltaram para ela. Alguns curiosos, outros frios. Uma jovem de sapatos de salto alto brilhante sussurrou para sua colega. É ela? A novata? Dizem que ela vem da empresa de limpeza. A palavra pairou no ar como uma acusação. Amara fingiu não ouvir nada. Daniel juntou-se a ela imediatamente. Você vai compartilhar este escritório aqui.
E aqui está o seu computador. Vamos começar devagar, suavemente. Essa palavra lhe deu um pouco de coragem. Ele explicou-lhe o cronograma, os e-mails a organizar, os arquivos a classificar. Ela anotou tudo seriamente, concentrando-se. Então, de repente, o telefone tocou em sua mesa. Responda, disse Daniel. É para você. Ela hesitou, mas depois atendeu o telefone. Uma voz rouca crepitou do outro lado da linha. Aqui é o departamento jurídico. O processo de Xangai não está em conformidade. Se vocês traduziram as condições incorretamente, teremos um problema. O coração de Amara disparou. Deixe-me verificar, disse ela calmamente. Ela vasculhou os documentos, mas nunca tinha visto um contrato tão complexo. Parágrafos repletos de termos técnicos. Sua visão ficou embaçada. Ela cometeu um erro. Ela enviou um arquivo modificado, para a equipe errada. Poucos minutos depois, o alerta foi acionado. Quem mandou isso? Gritou alguém. Todos os olhares se voltaram para ela. Dessa vez, ela queria desaparecer. A mesma jovem de saltos brilhantes inclinou-se em direção à sua colega. Eu sabia. Ninguém vira assistente da noite para o dia. Ela não tem nada que estar aqui. Um peso caiu sobre seu peito. Daniel saiu do escritório com uma expressão neutra. Amara. Comigo. Ela o seguiu, convencida de que tudo havia acabado. A porta se fechou. Silêncio. O que aconteceu? Perguntou ele simplesmente. Sua voz não era áspera. Mesmo assim, a vergonha a consumia por dentro. Entrei em pânico. Queria fazer a coisa certa, e enviei o arquivo errado. Ela esperou pela raiva, pela sentença. Ele permaneceu pensativo por um instante. Muito bem. Vamos aprender então. Você não vai me mandar embora? Não. Eu disse que não ia te decepcionar. Mas você precisa entender uma coisa, aqui, erros são caros. Você precisa pedir ajuda antes de agir. Ele pegou uma folha de papel e calmamente redesenhou o sistema. Verificação. Confirmação. Enviando. Vamos recomeçar juntos. Eles corrigiram a situação, chamaram a equipe e assumiram a responsabilidade. Daniel chegou a assumir parte da culpa. Quando eles partiram, os rumores já haviam começado a circular. Mas ele fez algo inesperado. Diante de todos, ele disse: o erro ocorreu em nosso processo. A partir de hoje, todos os novos documentos passarão por dupla validação. Obrigada, Amara, por nos alertar sobre isso. A maneira como as pessoas se olhavam mudou. Nem todos, mas alguns. A jovem de salto alto brilhante cerrou os dentes. Mais tarde, durante o intervalo, ela se aproximou de Amara. Escuta. Meu nome é Lea. Trabalho aqui há 4 anos. Se você quer sobreviver, aqui vai um conselho. Não pense que o chefe te escolheu porque você é especial. Todo mundo é substituível. Amara olhou para ela calmamente. Talvez. Mas enquanto eu estiver aqui, vou aprender. Lea virou-se bruscamente frustrada. À noite, quando o escritório estava esvaziando, Daniel passou por ela. Você está aguentando firme? Sim. Mas, eu estava com medo. E isso é normal. Coragem não é a ausência de medo. É seguir em frente apesar dele. Ele parou, hesitou e depois acrescentou. Você tem um instinto raro, Amara. Muitos tentarão fazer você duvidar de si mesma. Não se esqueça do porquê de estar aqui. Ela pensou na mãe, em seu leito de hospital. Nos irmãos. Em sua vida passada. Ela sorriu gentilmente. Eu não vou esquecer. Naquela noite, ao sair do prédio, ela sentiu algo diferente pela primeira vez. Não apenas esperança, mas uma certeza está surgindo. Essa nova vida seria difícil. E por trás da gentileza de Daniel, ainda havia segredos que ela nem imaginava. E um dia, ela descobriria que o milionário não tinha vindo para salvá-la. Talvez, fosse ela quem iria salvá-lo. Passaram-se semanas. Amara aprendeu rápido. Rápido demais, segundo alguns. Ela conversou com parceiros estrangeiros, organizou reuniões e corrigiu detalhes que ninguém mais havia notado. Até mesmo a senhora Collins, geralmente rigorosa, começou a confiar nela. Mas quanto mais sua posição crescia, mais pesados se tornavam os olhares. Certa manhã, Daniel o chamou ao seu escritório. Por favor, feche a porta. Seu tom era diferente e sério, quase grave. Precisamos ir para Genebra, disse ele. Conferência internacional. Investidores chineses, brasileiros e europeus estarão lá. E eu preciso de você. Eu? Em viagem? Sim. Você não será apenas um intérprete. Você estará presente nas discussões. O coração de Amara afundou. Por que eu? Ele hesitou, como se estivesse ponderando suas palavras. Porque eu confio em você. E porque algumas pessoas aqui não querem que você tenha sucesso. Lá, você estará seguro. Ela sentiu um arrepio. Livre de quê? Ele não respondeu de fato.
Simplesmente fechou o arquivo. Arrumem suas coisas. Partiremos amanhã. O aeroporto. Era a primeira vez que Amara entrava em um avião. Ela olhou pela janela, maravilhada, enquanto a cidade se tornava minúscula sob as nuvens. Daniel, sentado ao lado dela, observou seu silêncio. Está tudo bem? Sim, é que tudo isso parece real. Isto não é um sonho, disse ele suavemente. Esta é a sua vida agora. Havia algo estranhamente protetor em sua voz. E, no entanto, um peso persistia em seu olhar, como um segredo pesado demais para suportar. Genebra, os corredores do poder. O hotel em Genebra era ainda mais luxuoso do que aquele onde Amara trabalhava. Uma irônica reviravolta do destino. Dessa vez não era mais ela quem trocava os lençóis. Era para ela que as portas se abriam. Durante a conferência, ela traduziu de forma impecável. Ela acalmou diversas tensões e evitou um mal-entendido perigoso entre dois investidores. Sua inteligência impressionou a todos, com exceção de um homem, uma rival de Daniel, elegante com um sorriso frio. Você fez um excelente trabalho, senhorita, disse ele, inclinando-se para ela. Dizem que você era uma camareira. Suas palavras foram educadas, mas incisivas. Ela respondeu calmamente. Sim, e foi nesse trabalho que aprendi a ouvir as pessoas. Um lampejo de surpresa cruzou seus olhos. Mais tarde, ele pediu para falar com Daniel a sós. Vozes se elevaram ligeiramente do outro lado da sala. Você está correndo riscos, Hart. Essa garota não tem nada a ver com isso. Ela vale mais do que metade dos seus conselheiros, respondeu Daniel friamente. Por respeito, Amara desviou o olhar, mas suas mãos estavam tremendo. Algo lhe escapava. Noite, a verdade se aproxima. Após o último encontro, Daniel bateu suavemente à porta dela. Posso entrar? Ela assentiu com a cabeça. Ele permaneceu de pé, com as mãos nos bolsos, hesitante. Amara, tem algo que eu preciso te contar. E eu ainda não encontrei o momento certo. Seu coração afundou. O que é isso? Ele respirou fundo. O dia em que te vi atender o telefone não foi coincidência. Eu já estava investigando. Investigar? A mim? Não. Sobre o hotel. Sobre uma rede de lavagem de dinheiro que usa os funcionários mais invisíveis, camareiras, entregadores, lavadores de pratos. E naquele dia, eu percebi que você não fazia parte disso. Ela deu um passo para trás, chocada. Você me contratou. Por que precisava de um peão? Seu olhar tornou-se triste. E no início, sim, eu precisava de alguém discreto, honesto e que entendesse vários idiomas. Mas rapidamente as coisas mudaram. Ele baixou a voz. Eu te respeito. E me importo sinceramente com o que está acontecendo com você. Seguiu-se um longo silêncio. Entre eles, já não existia apenas um contrato. Havia uma verdade dolorosa. Por que me contar isso agora? Ela sussurrou. Porque amanhã, as pessoas que comandam essa rede estarão aqui. E você estará mais seguro sabendo a verdade do que ignorando-a. Um arrepio percorreu o corpo de ambos. E se eu me recusar a ajudar? Então eu te mandarei para casa com sua mãe bem cuidada, e eu arcarei sozinho com o fardo desta questão. Mas se você ficar, ele olhou-a diretamente nos olhos. Você poderia ajudar a desmantelar algo que destrói vidas inteiras. Amara cerrou os punhos. Ela relembrou as noites passadas limpando em silêncio, as humilhações, os trabalhadores invisíveis como ela. Ela levantou a cabeça. Vou ficar, mas desta vez não como seu peão, como seu parceiro. Um leve sorriso sincero iluminou o rosto de Daniel. E certo, parceiros. Ela ainda não sabia que o dia seguinte seria o mais perigoso de sua vida, e que essa escolha a levaria a um jogo onde lealdade, coragem e amor seriam postos à prova.